Amados ouvintes, amada Igreja de língua portuguesa, nesta manhã de 14 de setembro de 2018, o poderoso profeta do Senhor, as duas testemunhas de Apocalipse 11, o Elias de Malaquias capítulo 3, versículo de 1 a 3 e Malaquias capítulo 4, versículo 5, veio ao vivo na rádio Jesus is Lord para pronunciar a tremenda profecia a respeito do massivo serviço de cura que está vindo ao Quênia, e o Senhor está visitando as nações de coração humilde e quebrantado. Povo amado, o Senhor Jeová falou com o seu servo nesta noite passada. Nesta noite passada, o Senhor Jeová Elohim, Jeová Yahweh, falou com o seu servo a respeito do tremendo serviço de cura que vai acontecer depois de amanhã, deste massivo serviço de cura e avivamento que vai atingir esta nação do Quênia. O Senhor Jeová veio e falou com o seu servo a respeito deste serviço de cura muito massivo que vai acontecer nesta nação. E ele mostrou um aleijado, totalmente aleijado, que levantou. E o servo do Senhor viu o momento exato quando os dois tremendos profetas do Senhor decretaram que os aleijados agora levantem e andem. E o Senhor então mostrou o momento exato quando este aleijado se levanta e anda. Então, o profeta do Senhor diz que ele vê como se uma das pernas é mais curta. Então o Senhor esticou aquela perna, e ele vê o aleijado tentando levantar assim, e então começa a andar pela primeira vez. E foi um momento muito chocante e espantoso, um momento muito chocante, quando o Senhor mostrou o momento exato, quando os seus dois profetas decretaram, e então, imediatamente, um aleijado, totalmente aleijado, cuja perna, uma delas é mais curta, então ele tenta levantar e ele tenta firmar a perna no chão, assim, e ele tenta andar assim, e é um tempo muito maravilhoso. Este é um momento muito glorioso na história da Igreja, povo amado, e esta é a mensagem que o Senhor está falando agora para a nação do Quênia. Ele está dizendo que este próximo serviço de cura será massivo, que muitos aleijados vão levantar e andar, eles terão esperança pela primeira vez. Aqueles que nasceram aleijados, que nunca andaram, que os hospitais os abandonaram, os hospitais desistiram deles. Então será um serviço de cura muito massivo. O Senhor está dizendo que Ele vai abrir muitos olhos cegos e vai pôr muitos aleijados de pé sobre os seus pés. E alguns dos aleijados vão levantar e andar diante deste anúncio aqui agora, até mesmo antes dos dois profetas virem ao ar neste próximo domingo, simplesmente pelo fato de que eles já anunciaram que no domingo os aleijados vão andar. Então, muitos vão começar a andar mesmo antes do profeta do Senhor ir ao ar ao vivo. E será uma chama de fogo, massivas línguas de fogo de avivamento, de justiça e santidade que virão sobre esta nação. E isso está acontecendo em um tempo quando a Igreja realmente precisava de uma nova brisa e um novo sopro da visitação de Deus para restaurar a sua autoridade, para restaurar a justiça do Senhor na Igreja. Então, o Senhor mostrou novamente nesta noite passada. Ele levou o seu poderoso servo até aquele dia e ele mostrou como que esta pessoa totalmente aleijada levantou e andou.
significando que haverá muitos aleijados. E o servo do Senhor viu outros aleijados andando em toda a nação do Quênia. E então ele diz que ele sabe que as igrejas estão reunidas em estádios diferentes. Em Nakuru, no estádio Afraha, em Central Park, Nairobi e em muitos outros lugares. 50 igrejas, 100 igrejas, 200 igrejas, 300 igrejas agora estão reunidas por regiões. Então os aleijados vão levantar e andar naquele dia, quando os 2 profetas do Senhor virem ao ar. Alguns deles vão andar antes, para demonstrar que para este mundo e para esta geração que o tempo acabou, que o Messias está vindo. Muitos olhos cegos abrirão, muitos ouvidos surdos abrirão e se tornarão muito sensíveis. Muitos mudos falarão, paralíticos serão curados, lesões da coluna espinhal, joelhos fraturados, fraturas em geral, enfermidades mentais, fraturas do crânio, tumores na cabeça, tumores vão dissolver nos corpos, câncer, HIV/AIDS serão curados. Será uma visitação massiva nesta nação. E isto está vindo em um tempo quando o Senhor está enviando os seus 2 profetas para a nação de Lima, Peru. E o Senhor tem demonstrado um tremendo amor por aquela nação do Peru. Isto significa que o Senhor está dizendo: veja, isto é a mesma coisa que vai acontecer quando ele trouxer o seu servo a Lima, Peru. O Senhor está começando a amar as nações agora, e Ele está escolhendo nações que agora estão dispostas, cujos corações estão dispostos ao arrependimento, cujos corações são humildes à sua mensagem de justiça, a mensagem de voltar à cruz de Jesus, ao sangue de Jesus, o evangelho da cruz, o evangelho do sangue, o evangelho da vinda do reino de Deus, o evangelho do arrependimento. Então, esta é a mensagem que o Senhor está enviando para as nações. E Ele diz que para aquelas nações que forem como o Quênia e Lima, Peru, cujos corações estão dispostos para o Senhor, cujos corações são ternos, sensíveis para Ele, não são corações de pedra, não são endurecidos. Ele diz que Ele vai visitar estas nações de uma forma histórica. E Ele vai usá-las como sala de aula para ensinar outras nações a respeito desta visitação do fim. Esta última visitação, este avivamento do fim, de como preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Então, haverá um grande e massivo serviço de cura aqui no Quênia, como um preâmbulo, uma introdução para a visitação que está vindo a Lima, Peru. Então, povo amado na nação do Quênia, preparem-se, preparem-se. Eu sei que vocês estão recolhendo seus aleijados. Ontem, eu tive uma tremenda reunião com o Conselho Nacional de Bispos, tivemos uma sessão plenária do Colégio dos Bispos e foi muito poderoso. E você pode ver a determinação. A nação inteira agora está se preparando e está preparada para a visitação de Jeová El Gibor, Jeová Adonai, Jeová Elohim, Jeová Eliom, El Olam. A nação inteira está preparada para encontrar El Hosseinu, El Shalom, El Tsabaot. A nação está preparada.
Você podia ver nos bispos, podia ver a preparação neles. E eles estão tremendo, e eles querem fazer tudo perfeito. Então haverá uma visitação massiva. O profeta do Senhor viu aleijados levantar, andar. Ele viu olhos cegos abrir, ouvidos surdos abrir. E toda esta cura massiva, tumores, HIV/AIDS, tumores dissolvendo, câncer curado, HIV/AIDS curado e testado nos hospitais, nas universidades de medicina aqui, e constatados como negativo, para estabelecer a autoridade do Senhor, para estabelecer que o Messias está vindo e que o tempo acabou. Que tremenda visitação no Avivamento Nacional do Quênia, no serviço de cura que está vindo nesta nação do Quênia, e neste próximo domingo. Então, depois disso, o profeta do Senhor irá para Lima, Peru. E o Senhor está usando isto como uma introdução para aquilo que Ele vai fazer em Lima, Peru. Que tempo tremendo na história da igreja. Que o Senhor abençoe a igreja que é eterna, sensível à sua mensagem, a nação que abriu os seus ouvidos para o Senhor. O profeta do Senhor abençoa todas as nações que aceitaram retornar à justiça, retornar ao arrependimento, retornar à santidade, que aceitaram ser muito humildes e mansos para ouvir esta voz que Jeová Yahweh colocou na terra para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Rei. O Messias, o seu Redentor, está vindo. O Messias, o Senhor do poderoso profeta do Senhor, está vindo. O tempo acabou, povo amado. Então prepare-se em todo o país. Que os preparativos no Quênia agora atinjam força total. Força total. Alcancem todos. Vão até as vilas mais distantes e encontrem os aleijados que foram abandonados. Aqueles que os hospitais abandonaram, que os hospitais não puderam fazer nada por eles, e eles não têm esperança. Eles estão deitados lá nos seus colchões, eles fazem as suas necessidades lá, estão se sujando lá, ninguém está ajudando-os lá. Tragam estes aleijados, que os médicos trabalhem com toda a força. Vocês têm somente 2 dias. Hoje e amanhã, preparem veículos para ir buscá-los, carregue-os com honra, coloquem eles dentro dos carros e cuidem deles até eles chegarem aqui. Alguns deles não têm cadeira de rodas, alguns deles só têm colchões. Tragam-nos das profundezas das vilas, tragam-nos dos lugares onde foram abandonados no coração das vilas. Os médicos, os obreiros, os pastores, os bispos, arregassem as mangas e tragam os cegos que foram abandonados, os doentes mentais, tragam-nos diante do Senhor. Haverá uma massiva e histórica visitação de proporções monumentais nesta nação do Quênia. O Avivamento Nacional do Quênia será massivo, este serviço de cura nacional massivo no domingo. E que aqueles que têm ouvidos preparem o caminho para a gloriosa vinda do Messias. E o poderoso profeta do Senhor disse que ele compartilhou com os bispos ontem. Houve uma tremenda visitação na noite anterior a esta, antes dele encontrar este conselho de bispos. Naquela noite de quinta-feira, houve uma visitação massiva, quando o Senhor finalmente apresentou ao seu servo, e ele mostrou para ele que na verdade são 3 profetas, não apenas 2, são 3 profetas. Um deles são estes 2 profetas.
quando os três finalmente se sentaram juntos e falaram. Estas são coisas que o profeta do Senhor compartilhou dentro do plenário do Colégio dos Bispos ontem, e agora ele está compartilhando conosco. Há uma visitação massiva que está acontecendo na terra, e um deles incorpora 2 profetas juntos. Então, isto é algo grande. As 2 oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra. Há tanta sabedoria oculta e tantos segredos de Deus neste mover de Deus. E isto tudo com um único propósito: para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias e para lutar contra o inimigo na dispensação depois que a igreja tiver sido arrebatada. Aqueles que têm ouvidos, preparem o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Preparem-se para o glorioso reino de Deus, o reino da eternidade. Os degraus de Deus já foram baixados no céu, povo amado. Este é um tempo tremendo, um tempo histórico na história da igreja, na vida desta terra. Então, o poderoso profeta do Senhor terminou dizendo que aqueles que têm ouvidos se preparem, povo amado. Shalom, Todá, Todá Rabá, Todá Lachem. Shalom, muito obrigado. Prepare o caminho, o Messias está vindo.